que são os MCPs, que são os protocolos aí, né, que a gente tem visto tanto aí, quando a gente pensa, principalmente em GitHub Copilot, etc., e várias outras ferramentas aí de desenvolvimento. E aí a nossa conversa vai ser sobre da coordenação à execução, orquestrando agentes com MCP e Agent to Agent, com o Glaucio Daniel, que é CEO da HCode, AI Engineer e Microsoft MVP, que vai aqui compartilhar com a gente. Seja super bem-vindo, Glaucio. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse boa tarde a gente vai precisar fazer de novo. Não tem, tá? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? 3? Boa tarde! Maravilha, gente. Pessoal, nós temos aqui 40 minutos para conversarmos sobre MCP, A2A, protocolos de agentes de inteligência artificial. E quando tem uma palestra, um treinamento assim, com tanto tempo, sinceramente, no final nem eu aguento mais a minha voz. Né? Então vamos fazer um combinado aqui. O nosso combinado é o seguinte: do meu lado, eu vou tentar trazer o máximo de informação que a gente consegue. E do lado de vocês, eu preciso apenas que vocês não durmam. Combinado? Então vamos lá. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre, quando a gente fala sobre MCP, A2A, Agent to Agent, ou Model Context Protocol, parece termos bem complexos e talvez aqui alguns de vocês já sejam da área técnica, talvez já estejam trabalhando com agentes de IA, e talvez outros não. Eu falo assim, pronto, essa é aquela palestra que eu vou... Ele vai falar um monte de sigla, um monte de termos, só Deus sabe o que significa, né? Então vamos combinar o seguinte: nós vamos tentar trazer para aqueles que já são técnicos, que já atuam com a tecnologia, informações novas ou muita entrega de valor. Se você não é tão técnico, fique tranquilo, nós vamos tentar trazer todo mundo para a mesma página. E se você não é da área de tecnologia, efetivamente da parte de criação de agentes ou mesmo de inteligência artificial, fique tranquilo, porque nós também vamos trazer muitos exemplos práticos, tá bom? Tem alguém aqui que é front-end, só para saber? Alguém desenvolve front-end? Ok. Back-end, o que é? Nossa, back-end, muito bom. Full stack, aí os dois, né? Aí levantei as duas mãos. Muito bom. Quem aqui não é da área de programação, de tecnologia de uma forma geral? Negócios, beleza. A gente vai falar um pouquinho também sobre a área responsável, tá bom? Deixa eu me apresentar, pessoal. Então, eu sou professor aqui da FIAP, já da FIAP e Alura para empresas. Há 6 anos eu atuo na divisão de grandes empresas. Então, normalmente a gente recebe uma demanda específica e criamos treinamento para as corporações, né? É onde eu atuo. Você já ouviu aquela frase? Agora vamos ver se como é que está a memória. Eu não preciso disso. O meu marido tem 2 empregos. Lembra? Quem pegou a referência? A Rochelle, né, a esposa do Júlio, não é assim? Do Todo Mundo Odeia Cris. Então, o Júlio tem 2 empregos, eu tenho 4. Aí você talvez se pergunte assim: meu Deus, você não está ficando louco? Não, então, eu acho que sim. Eu acho que eu já estou meio louco. Então, além da FIAP, eu tenho uma startup de educação, uma empresa há 10 anos, chamada HCode. Nós temos cursos da área de programação, banco de dados, tecnologia web de uma forma geral. Inclusive, o meu sócio João Rogério está ali no fundo. Nós, há 10 anos a gente grava cursos pela internet, em parceria também com a FIAP, com a Alura e com a Udemy. Talvez você já deva ter visto a gente em algum curso aí, né? Hoje nós temos 145 mil alunos em 92 países. Em média, os nossos alunos eles gastam cerca de 11 milhões de minutos de ensino assistindo esses cursos todo ano, né? Bom, esse é o segundo emprego. Então, Alura, FIAP e HCode. Eu atuo também na Calian. A Calian é uma multinacional baseada lá no Canadá, que ela tem 6 áreas de tecnologia, né? Então, ela tem uma divisão chamada Alta Tecnologia, onde nós construímos antenas que são usadas, por exemplo, na NASA. É uma divisão que a gente tem em Houston, que também
também no Canadá. Temos uma divisão na Calian para equipamentos de UTI de hospitais. A gente produz alguns equipamentos que são usados nos principais hospitais do mundo todo. E nós temos uma outra divisão de cibersegurança. Essa divisão é onde eu trabalho. Eu gerencio um time, uma equipe multidisciplinar de P&D. Então, eu sou gerente de P&D lá na Calian, pesquisa e desenvolvimento, né? Nós desenvolvemos ferramentas para os times de pentest. Então, simulações de ransomware, por exemplo, ferramentas que vão ser usadas pelos analistas, pelos pentesters, né? Os que têm segurança ofensiva. Eles tentam simular ataques hackers em grandes companhias. E a gente providencia ferramentas para eles, né? E também atuo como Microsoft MVP, hoje aqui como Microsoft MVP também, compartilhando conhecimento com a comunidade de tecnologia, tá bom? E nós vamos falar então sobre protocolos MCP, A2A e orquestração de agente. Em 2023, se você desejar anotar, o Bill Gates todo ano ele lança uma carta, chamada de A Carta do Bill Gates. Em 2023 ele lançou uma em março dizendo assim: a era da inteligência artificial ela começou. E recentemente eu perguntei para o ChatGPT: olha, com base nessa frase do Bill Gates, eu vou falar de agente, eu queria colocar uma frase de impacto, né? E aí o ChatGPT falou: estamos saindo da era dos prompts para a era das equipes autônomas de IA. Aí eu gostei, né? Veja que eu coloquei aqui no nome, mas eu deveria ter colocado o ChatGPT, né? Que foi quem gerou a ideia, mas o prompt era meu, o prompt era nosso, então está dentro do que a gente espera. Qual é o desafio? Primeiro a gente precisa entender o que é protocolo. E para isso a gente vai voltar um pouquinho, um passo atrás. Quando a gente fala de protocolo, a melhor forma da gente entender isso é pensar, por exemplo, no metrô de São Paulo, ou de qualquer cidade, né? Você já deve ter visto que no metrô você tem aquele trilho que leva você de um lugar para outro. O trilho é o caminho. Mas o trilho vazio não serve de nada. O que importa, na verdade, é o que passa sobre ele, que são os vagões. E somos nós dentro dos vagões. Então nós podemos dizer que os trilhos são os protocolos. Por exemplo, na internet nós temos um protocolo HTTPS. Não sei se você sabe, mas quem criou esse protocolo, ele também criou a linguagem que trafega sobre ele, que é o HTML sobre o protocolo HTTP. Você acredita que quem fez isso foi um camarada chamado Sir Tim Berners-Lee, o criador do HTML e do HTTP? Quem lembra desse camarada? Já ouviu falar dele? Já? O pessoal está mais antigo, agora a idade dela, né? Já faz um tempinho, né? Sabe uma coisa interessante? Perguntaram para ele assim: ô Tim, você criou HTTP, não foi? Ele, pois é. E depois você criou HTML, né? Sim. E é a base da internet? É. Por que você deixou open source? Aí ele disse: bom, ele não seria a base da internet se não fosse aberto. Porque as pessoas começaram a contribuir porque era aberto. Quando você tem um padrão, e esse padrão é aberto, você abre a possibilidade de ele evoluir num grau que, se fosse proprietário, seria muito difícil. Nós vimos isso acontecer algumas vezes na história, por exemplo, com a linguagem SQL. A linguagem SQL foi criada pela IBM. E aí, enquanto a IBM ela não abriu a linguagem SQL, outras empresas tentaram criar variações, até que a ISO normalizou, a IBM abriu mão, deixou de domínio público, e aí a linguagem SQL ela ganhou força. Hoje em dia é a principal linguagem para relacionamento de banco de dados. Entende por que é importante nós entendermos a ideia do padrão? Porque se você cria alguma coisa e você fecha isso, a chance para isso evoluir é muito difícil. E quais são os desafios que nós temos, pelos quais o MCP e o A2A, né, o Agent, eles conseguem resolver? Novembro de 2022, onde você estava? Quase 3 anos atrás. Você lembra? Novembro de 2022, eu lembro. Eu estava fazendo uma prova de inteligência artificial. Eu lembro que em 2018, o Gartner,
ele publicou um estudo de tendências do que seria interessante para os próximos anos. Ele disse 3 coisas. Todo mundo deveria estar interessado em blockchain, em metaverso e inteligência artificial. Aí eu li aquele relatório e falei assim, bom, legal. Então, 3 assuntos pelos quais eu vou ter que estudar para saber qual deles vai ser mais interessante. Comecei pelo qual? Metaverso. Aí quando eu fui ver quanto custava o óculos Rift, já viu quanto custa um óculos daquele? É caro. Aí eu falei assim, bom, eu não tenho dinheiro para comprar um óculos desse. Aí na época, não sei se vocês lembram, o Google lançou um de papelão. Alguém lembra disso? Você colocava o smartphone, colocava assim para celular, me deu uma tontura. Aí eu falei assim, eu não sei não, acho que isso aqui não é para agora. Aí beleza, descartei o metaverso, vou para o blockchain, criptoativos, Bitcoin, esse é o futuro. Aí comecei a estudar blockchain, Web3 e tentar entender o que era a aplicação descentralizada. Como é que é possível ter um lugar que não tem banco de dados? Para a gente que é desenvolvedor, é terrível pensar nisso. Você fala assim, tá, tudo bem, eu vou guardar um dinheiro. Aonde? Então, não tem um lugar, é uma rede. Aí você fala, mas é dinheiro. Aí a pessoa, então, é por isso que é seguro, ninguém pode fraudar, porque está descentralizado. Aí levou anos para eu entender que, na verdade, tudo é um registro do blockchain. Você cria alguma coisa, é um registro, é uma carteira. Você tem que ter um usuário, nem que seja para registrar uma bendita de uma carteira. Recentemente, João e eu gravamos um curso de Rust com Solana, desenvolvemos smart contracts para o Web3. E, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu quis morrer. Porque não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aí, para piorar, nós descobrimos algumas coisas, que é o seguinte: quando uma tecnologia é muito nova, normalmente ela muda muito rápido. Já era para eu ter aprendido essa lição. Eu venho do ASP 3.0. Alguém aqui lembra do ASP clássico? Levanta a mão. Era maravilhoso, né? Response.write, request.form, não era? Server.create object, ADB connection. Se você perdeu momentos com isso, você me entende. Eu era dessa época. Quando a Microsoft lançou o ASP.NET, eu lembro que com alguns amigos nós falamos assim, bom, então agora tudo vai mudar. Não teremos mais o DB6, não vai ter o Delphi, o negócio vai ser o Visual Basic.NET. E o tal de C Sharp, está chegando por aí. Era assim, a conversa era essa. E aí eu comecei a estudar o ASP.NET, na primeira versão, quando lançou. Eu achei ele muito difícil. Orientação a objeto não entrava na minha cabeça. Aí eu falei assim, beleza, eu vou estudar isso aqui. Quando eu aprendi, o que aconteceu 6 meses depois? A tecnologia mudou totalmente. Aí um amigo meu falou assim, sabe aquilo que a gente aprendeu sobre orientação a objetos, C Sharp e tal? Sim, vamos ter que mudar tudinho. Eu falei, como assim? A tecnologia quando está no começo é assim, ela muda muito e tal. E aí beleza, aprendemos de novo, outra coisa. E aí, quando a gente achou que tinha entendido, aí veio a 3ª versão. Aí mudou tudo de novo, aí eu desisti. Falei, vou PHP. Aí fui pro PHP, fiquei anos no PHP, feliz e contente, né? Então, a tecnologia, quando ela está no começo, ela muda muito.